Você percebeu que quando eu faço a oração, eu poderia fazer de olho aberto? Lógico que eu poderia, porque o que vale é o sentimento, não são os olhos. Mas você percebeu que todas as vezes que eu faço oração, eu fecho os olhos para orar? Do início ao final, só abro quando termina. Você percebeu? Por quê? Porque eu estou tentando, de olhos fechados, perceber algo que de olhos abertos eu não consigo perceber. Essa viagem interior é construir o reino de Deus em nós. Quanto mais espiritualizado você tiver, menos a vida dos outros você cuida. Por isso que toda pessoa que está cuidando da vida dos outros, que está muito atenta ao que está acontecendo com a vida dos outros, tem a vida espiritual destruída. Isso é diretamente proporcional. Quanto mais a pessoa cuida da vida dos outros, mais desleixo ela tem com a própria vida. E quanto mais você cuida da sua própria vida, você pode ajudar os outros. Mas não ficar cuidando da vida dos outros, vigiando o que ele come, o que ele veste, o que ele faz. Essa curiosidade mórbida para saber o que o outro fala, comenta, isso mostra atraso espiritual. Porque quando você começa a melhorar espiritualmente, essa melhora, ela vem de um esforço natural que você teve em cuidar da própria vida. E você começa a sentir resultados em matéria de paz, de alegria, de felicidade. Fala, para um pouquinho, compensa eu cuidar da minha vida em vez de cuidar da vida dos outros. Por isso, volto a insistir, toda pessoa que cuida da vida dos outros, quanto mais cuida da vida dos outros, mais destruída tem a própria vida. Fofoqueiro, que é alguém que fala da vida dos outros, sempre tem a própria vida pior do que quem está fazendo a fofoca. Sempre, isso é regra geral. Você não encontra fofoqueiro no meio dos bons, dos felizes, dos alegres, dos espiritualizados. Por quê? Porque a vida dele é tão boa, tão boa, tão boa, que eu não vou sair amaldiçoando, fofocando, falando da vida dos outros. Eu vou cuidar da minha vida, ajudar os outros, mas cuidar da minha. Até para cuidando da minha estar melhor para ajudar os outros que estão pior. Então cuidar da sua vida espiritual é algo muito decisivo, é algo muito importante na sua existência. Aprenda a cuidar da sua vida, mantendo a calma, a tranquilidade, o discernimento, entendendo a brevidade dessa existência. Tem gente que briga no trânsito com alguém que nem conhece. Ah, mas o fulano foi espertinho e passou com o carro na minha frente. Ele veio pelo acostamento e jogou o carro na minha frente só para poder ganhar uns espaços. O problema é dele. Você não sabe o nome dele, você não dorme com ele, não almoça com ele, não trabalha com ele, você não leva ele para casa, mas ele é capaz de tirar a sua paz de uma pessoa que você nem conhece, que nem sabe quem é você, porque na hora que ele jogar o carro na frente, ele esquece que você existe. Ele vai embora e você fica com raiva, nervoso, com depressão, perde o dia, com taquicardia, que é o aceleramento dos batimentos cardíacos, fruto de uma descarga hormonal péssima, ruim. Vai aumentar a pressão por alguém que você nem conhece bem, que você não vai caminhar junto, que você não tem uma história material, espiritual, sanguínea, nada. Tem lógica uma coisa dessa? Não, Camolete, não tem lógica. Então por que você sofre por causa disso? Se você vê alguém jogando lixo na rua, você sofre? Está errado. Não devia sofrer. Porque ele é o mal educado. Porque ele é o sujo. Porque ele não respeita os outros. É ele o, entre aspas, culpado. Só que ele faz o gesto ruim, carrega a culpa e é você que sofre. Me explica a lógica disso. O que você vai fazer? Ou cata o papel, se você puder, mas foi ele que sujou. Sim, mas cada um dá na vida aquilo que tem. Ele sujeira, você limpeza.
tem gente que na vida só faz sujeira. Sujeira física, sujeira na vida dos outros, sujeira espiritual, sujeira de pensamento. E você vai ficar naquela? Ele faz a sujeira e você é que sofre. Isso é que eu não entendo. Pare para pensar que existem determinadas situações, quando nós não cuidamos da vida espiritual, que são sofrimentos que nós estamos indo atrás. E sempre vai ter alguém aprontando nesse mundo. Ou seja, você vai sofrer pro resto da vida. Você vai ser condenada. Porque sempre vai ter alguém mentindo. É ou não é, gente? Você acha que num planeta de 8 bilhões de pessoas, nós somos, isso é dado estatístico, a Terra alcançou em 2023 8 bilhões de pessoas, de seres encarnados. Minha irmã, meu irmão, no meio de 8 bilhões, o que tem de bandido, mentiroso, fofoqueiro, safado, sem vergonha, malandro, tá cheio. Você já imaginou a sua felicidade depender deles? Sempre vai ter um aprontando, logo sempre você vai estar sofrendo. Você vai ver uma injustiça na televisão, ou no Instagram, no Facebook, no YouTube, num vídeo, na esquina, num parente. Você mora num prédio, tem 240 moradores, tem um de cara feia, um nervoso, um sem educação que não cumprimenta ninguém, um que cospe no chão. Ele cuspiu, ele é o porco. E você que fica sofrendo. Não tem sentido. Então faça a sua parte, entregue a Deus, cuide da sua vida, reze pelos outros. Quando eles pedirem ajuda, você ajuda. Entenda bem, conselho sempre tem um preço. A gente não dá de graça conselho. Eu nunca dei um conselho de graça para ninguém. Nunca. Eu não dou conselho de graça para ninguém. Nunca. Quanto custa um conselho? Ele custa. Pedi-lo. Esse é o preço. A pessoa vai ter que pagar um preço para dar o conselho. Que preço é? Não é dinheiro nesse caso. Ele vai ter que pedir o conselho. Se ele pede o conselho, ele pagou o preço. Eu dou. Mas se ele não pede o conselho e eu dou, já não é conselho, é palpite. Ele não perguntou nada, ele não pagou o preço, você deu porque quis. Jesus fala isso. Ele fala que nós não devemos dar pérola, pérola é uma joia, pérola aos porcos. O que é pérolas aos porcos? Dar opinião e palpite sem a pessoa ter pedido. Aí você vai ficar mais nervoso, você vai dar um monte de conselho, que no fundo é palpite para quem ouviu, não vai mudar nada a vida da pessoa, muitas vezes a pessoa piora e você piora mais do que ela porque ela não fez o que você aconselhou, mas ela não te pediu conselho nenhum, você não passa de um palpiteiro. Você está vendo como é importante cuidar da vida espiritual? Então cuide com carinho da sua vida espiritual. Cuide. É mais importante do que você imagina.